primeiro agradecer por essa sexta-feira vocês estarem aqui. Eu também sou servidor público, né? Clélia está lá lutando também com o síndico fiscal. Nós temos esses dilemas, né, do servidor, seja as lutas dos ativos, dos pensionistas, dos aposentados. E é importante frisar na frase que a Clélia colocou, que é uma corrida de bastão. Todos nós temos os objetivos, mas alguém passou o bastão para o outro para chegar lá no final. Então todos nós conciliamos essas visões. E é muito importante esse conjunto, esse coletivo, essa construção, principalmente com quem tem a história, a lembrança, tudo que foi construído pelo trabalho de cada um de vocês que estão aqui. Então eu estou muito emotivo mesmo por estar aqui, por ver esses rostos de quem tem aí a história do Judiciário Capixaba demonstrada aqui. Mas eu queria também, em homenagem à Clélia aqui, aproveitar, e todos os sindicatos, falar que sobre o que eu vou tratar aqui hoje, sobre quando eu falar daqui para frente sobre aposentadoria com qualidade, né? Foi o que a Clélia me pediu, para que a gente tratasse a importância do bem-estar, dos relacionamentos, de uma vida com saúde, de uma vida também com saúde mental, dos nossos contatos. Mas eu queria dizer para cada um de vocês que essa palestra, ela não começou hoje. Ela começou porque ela vai falar muito sobre o tempo, sobre a passagem do tempo, sobre a precariedade do tempo, sobre o controle, que às vezes nós temos a ilusão de ter o controle sobre o tempo, que nós não temos esse controle. E aí, lembrando, né, que o dia do aposentado, que era uma homenagem de vocês, dia 24, estava marcado. Infelizmente, né, Clélia, teve aquele acontecimento, teve a perda, né, uma perda tão sentida para a Clélia. Eu deixo aqui meus sentimentos para ela, mandei mensagem, mas isso conta uma história também. Tem uma história de vida, tem uma história de lembrança, tem uma história do tempo que conversa com cada um de nós. Então, assim, esse contato, essa importância desse relacionamento, desse valor, cada dia, se você não tem a sensibilidade para entender esse outro que deixou uma história, esse outro que vai construir essa história, e como todos nós fazemos parte, seja do sindicato, seja dessas relações que vocês constroem, e seja do que foi todo o dia a dia de vocês. Então, dando prosseguimento, eu queria trazer primeiro essa análise, essa imagem aí, ela é um pouco provocativa. Eu queria trazer assim essa reflexão de vocês. Você fala, poxa, mas será que ele está ali sozinho numa ilha? Né? Tinha um propósito quando a gente pensa. Era que, né, eu queria trazer para vocês uma frase do Saramago, que é o seguinte: você só consegue ver a ilha quando você sai da ilha. Às vezes no meio, às vezes na luta aqui do dia a dia, do que vocês estão vivenciando, nas novas fases da aposentadoria, né, foi colocado muito bem a aposentadoria como uma transição, a gente perde esse contato, esse sentimento, esse entender, e não entende que eu preciso sair dessa ilha também, quem me tira dessa ilha, quem me coloca nesse contato. Então é importante trazer essa reflexão que o Saramago traz, porque não estamos numa ilha, estamos nesse contato, nessas conexões, nessas relações, e o que ela vai trazer para o nosso dia a dia, dessas transições de cada um de nós. Pode seguir, Pedro? Palmas para o meu passador oficial, Pedro, ali, ó, controla o vídeo, controla o microfone e dá passo. Mas aqui, queria chamar vocês um pouco, né, a gente saiu desse calorão sexta-feira, Clélia tem boas notícias depois aí, vai ter sorteio, até eu trouxe um chocolatezinho para alguém pode ser o sorteado, tem um livro para vamos conversar, tem televisão, é sexta-feira, o clima está leve, então fiquem à vontade para levantar a mão, perguntar, né, quem está aí também, os colegas que estão no interior, pelo YouTube, fiquem à vontade, né, para fazer as perguntas, entendeu? E aí segue, a gente vai seguindo até o tempo aqui para trabalhar, mas vai dar tempo para vocês dizerem e também participar. Não é só um monólogo. Estamos aqui todos para conversar juntos. Mas eu queria disparar algumas perguntas para provocar vocês. Para também trazer vocês para esse ambiente, para esse presente, para esse pensamento aqui. Né? Se eu for fazer uma pergunta que cada um pode fazer, pode até fechar os olhos, pode pensar. Hoje, como é que você reflete sobre a sua existência? Vocês estão vivendo ou sobrevivendo? Como é que está o seu dia a dia? Qual é esse balanço de alegria, problema, dor, que faz parte da nossa história? Traz com essa reflexão do dia a dia de vocês, como é que está dessa forma? E aí, não deixa pensar, agora vou pedir, com esse esforço, quem está lá no interior, quem está
pelo YouTube, fecha o olho e pensa um pouquinho, tenta resgatar para aqui, para esse momento, a última alegria genuína que vocês tiveram, seja no trabalho, seja no dia a dia, seja em casa, seja no que você tenta resgatar essa alegria para cá. Deixa o seu corpo falar com você sobre esse dia alegre que você teve. Pode ser ontem, pode ser hoje, pode ter se passado mais um tempo, porque o tempo é relativo nas nossas emoções. Então, pensem um pouco, traz essa questão, permita você estar aqui também. Mas aí, nesse tempo que está te falando com você, como que você lidou com essa alegria? Era uma conquista? Era uma vitória de um amigo, de um parente, de um filho, né, seu? Porque assim, tem uma provocação ali na frase que eu quis trazer do Voltaire, que é o seguinte: resolvi ser feliz porque faz bem para a saúde. Mas aí vem a pergunta para cada um de vocês responder ali do lado: isso é uma escolha? Ser feliz é uma escolha? É fácil dizer eu sou feliz? Ou tem também, ou é o contrário, às vezes eu preciso ter saúde para eu estar feliz? Ou mesmo quando a minha saúde está fragilizada, eu encontro sentido nela. Então, mas quais são as suas soluções? Tem uma entrega, tem uma escolha. Você que está aí no interior pode pensar: resolver ser feliz é uma escolha? Resolver vir aqui para estar juntos foi uma escolha? Resolver se abrir para as possibilidades, ter um olhar, né? Às vezes a gente fala um olhar da passagem do tempo, mas esse olhar é um olhar de criança, ou ele é um olhar também de quem se renova, ou o olhar de quem acha que já tem todas as respostas para a vida, quando a gente pode estar aprendendo também. Então assim, esse olhar, esse momento da aposentadoria, essa fase, é uma fase de possibilidades também, é uma fase de reencontros, é uma fase de reinvenção. E aí é isso que tem um novo, que aí você pode conciliar o tempo com as escolhas, com planejamento, com saúde, com se definir. Então assim, essa provocação inicial é para a gente entender que muitas das vezes hoje, nessa correria, aí nessa dificuldade, aí voltando àquele exemplo do Saramago, quando ele fala de que para entender a ilha, é preciso sair da ilha, como se fosse uma metáfora. É preciso estar em outro lugar, olhar, diferenciar esse olhar, essa distância. Porque diferentemente, quem teve a oportunidade de ler ensaio sobre a cegueira que afeta todos os personagens, menos um, inclusive uma mulher, a única que não é afetada é uma cegueira branca como leite, diferente da cegueira que é tratada como escuridão. Se cada um refletir nessa metáfora, é o seguinte: a escuridão é a ausência de luz, o branco é a conjunção de todas as cores, como se na vida atual é tanto sentido, é tanto efeito, é tanta porrada, que você não consegue diferenciar. É uma cegueira de excesso de luz, de excesso de informação, de excesso de ansiedade, de excesso do que você já não consegue lidar, né? Dos valores ali, está te cegando, não porque você se escureceu, teve um fim, não, é porque você não está conseguindo ter o foco no que você quer, no que são as suas escolhas. E é também, quanto é fácil, né, as pessoas às vezes acham: ah não, eu tenho mais escolhas agora, eu tenho mais tempo. É fácil viver quando você tem mais tempo, mais escolha? Não é tão fácil, né? Escolher sempre tem uma angústia ali do que você vai escolher. As mulheres que têm mais sapatos e vestidos, quanto mais sapatos elas têm, fica mais fácil escolher o sapato que vai sair? Fica mais fácil quando mais... entendeu? Ainda tem essa multiplicidade, então tem essas questões. Pode vir, vem. Cuidado, qual é o seu nome? Marlene. Parabéns, Marlene. Senta aqui com a gente, ó. Seja bem-vinda. Vai lá, Marlene. Marlene ali, ó, aqui na frente. Vai ficar perto. Opa. Quem chegou? Prazer, Roberto. Onde uma acolhida ali, ó. Onde tem um lugar para o Roberto? Aí, ó. Bom dia. Roberto chegou com esses olhos azuis, a gente falando de iluminação ali, ó. Ela senta do lado da presidente. Tem mais alguém? Vamos lá. Senta, Roberto, vamos lá. Roberto, nós falando em iluminação, Roberto trouxe esses olhos azuis para iluminar todo mundo aí, ó. Pedro, pode seguir. Então, chegamos naquele ponto aqui, que é falar sobre o tempo. Tem pergunta aí? Então, ó, o pessoal aí que está no YouTube, não deixe de perguntar, parar, sugerir, apontar alguma coisa que ele fale.
Mas quero fazer uma pergunta aqui, continuando para vocês. Qual a sua relação com o tempo? Quantas idades você tem? Né? Como está essa sua relação com esse tempo que passa? Esse tempo que se esvai, que a gente acha que tem um controle, né? Que eu posso controlar fazendo uma agenda e jogar e acontecer. Como está a sua relação com esse tempo? É uma relação Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Uma relação com o skunk, vou levar, vou deixar a vida me levar. Como é que está a sua relação com esse tempo? Como vocês estão vivenciando esse tempo? Porque o tempo é tão, além de escasso, ele é tão essencial, que vocês podem definir que cada um de nós temos 4 idades. Vocês podem pensar comigo quais idades cada um tem? Vamos lá? Você tem uma idade cronológica, que é essa que vocês olharam aí, pode o documento falar. Vocês têm uma idade biológica, que aí é como você e o seu corpo conversam. É o seu corpo que está dizendo qual é a sua idade biológica. Você tem uma idade social. Você é aquela pessoa que socialmente, como te vê? Uma pessoa que se olha, nossa, pela experiência, não, mas eu era mais infantil ou infantilizada, ou ela é jovem de espírito. O que a sociedade te vê? E tem uma idade ainda, que é a idade, que conversa com o tempo, que é a idade emocional. Quais são as qualidades das suas emoções? São maduras? São ainda tensas? Quais são essa idade das suas emoções? Então, isso tudo conversa com esse momento de o que você está fazendo com o seu tempo. Qual é a sua relação? É uma relação de aproveitamento, de gozo, de usufruir? E é claro que nem todo momento é só para isso, né? A gente é entrecortado por momentos do dia, de fases. Você está utilizando esse tempo? Não, estou utilizando, eu vejo o tempo como algo produtivo, eu fiz a minha planilha, eu tenho tudo que eu vou fazer. Ou se não, você vê numa relação mesmo que é necessário, porque hoje até ficou meio, você não pode perder tempo, tem um livro interessante que chama O Ócio Criativo, mas é importante o ócio, aquele tédio também, as pessoas, que é um grande mal para os adolescentes hoje, o celular, ele suprimiu o tédio, aquele tempo que você tinha para pensar sobre você, sobre a vida, e aí ele não para, essa mente não para, essa mente fica inquieta. Então é importante também ter esse tempo de ócio, que é o tempo merecido, é o tempo vivenciado. Então cada relação, com o tempo, ela nos traz essa mensagem, com você, com a vida. Qual é o momento? Porque a gente oscila nessas reflexões sobre o tempo. E aí, se nós falamos de algumas músicas, eu queria, não sei se tem cantores aqui, mas Pedro, toca aí, que nós vamos ver se quem lembra dessa música aqui. E era uma pergunta para cada um de vocês. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, a vida é tão rara. Então, é isso. Será que tem tempo que lhe falta para perceber? Está faltando tempo para perceber? Qual é a nossa relação? Então, os nossos afetos em relação ao tempo, parem para pensar. O tempo que uma pessoa, só para lembrar uma experiência de vocês, espera o julgamento de um processo, é a mesma percepção do tempo para alguém que está na sala de um diagnóstico? Parem para pensar. Olhem na minha percepção aqui. Eu sofri um acidente. Nesse acidente, por circunstâncias de segundos, o ônibus passaria por cima de mim por completo. Faz diferença esses segundos ou esses 40 minutos que nós vamos ficar aqui conversando? Dentro das emoções, lembra do tempo das emoções? Que é diferente do cronológico, que é diferente do que é marcado por horas, segundos, diferente do social. Olha, o Bruno tem um espírito jovial. Não, o Bruno está meio triste. Ou aquele biológico, o Bruno anda cuidando da saúde. Quando eu analiso biologicamente, ele está parecendo que ele está esgotado, ele não anda cuidando do seu tempo, que é o seu corpo. Então essas relações e essas perguntas têm que ir, porque de fato, o que se colocou e cada um aprendeu com a sua história, que essa vida é rara, essa vida é escassa, essa vida é precária. E a bênção é usufruir mesmo com as mazelas, com as dificuldades,
é saber cultivar um olhar de cuidado, seja para a fase que você está enfrentando, seja para o momento que você está passando. Cada um tem essas dúvidas, tem essas situações, mas encontrar alegria é o nosso desafio diário. E esse tempo que se esvai conta também um pouco da nossa história. Vamos lá, Pedrão. Então vamos lá. É isso. Vamos aqui, quem mais, eu não consigo diferenciar, mas aqui eu já consigo, a gente consegue comparar quem está mais tempo já de aposentado, ou quem recentemente se aposentou. Conseguimos definir aqui uma estatística rápida, né? Qual é o seu nome que você estava falando? O nome da senhora? Alda. Quantos anos de aposentado a senhora já tem? 30 anos. 30 anos. É uma história que se conta também como servidora e agora também. Então a Alda já tem 30 anos. Alguém tem menos? Tenho 7. 7? Então já tem essa escala. Qual o nome da senhora? Angélica. Eu tenho 15. Olha, fizemos uma boa média, né? Primeira unidade, 30 e 15. 4 meses. 4 meses. Aí, não, a Alda já tem uma experiência maior de vivenciar essa aposentadoria, lidar, planejar. Mas você que está entrando nela, como é que é se sentir? Fala para os colegas aqui, essa primeira semana, os hábitos que passam. Como é que foi a sua experiência nesses 4 meses? Eu não sei nem como é que eu tinha tempo para trabalhar. Qual é o seu nome? Robson. Então, assim, é algo novo também, né, Robson? Essa transição. Agora, uma pergunta, antes de eu perguntar agora. Você planejou essa transição? Sim. Que não é muito comum, né? Você tem muitas pessoas que sofrem demais por não ter pensado nessa transição. Você acha que te ajudou, então? Com certeza. Beleza. Qual é o seu nome? Bárbara, que eu estava com 16 anos para aposentar, mas eu sou doida para aposentar. Estamos ali, Bárbara, estamos ali esperando, vai acontecer. Mas é isso, então você tem expectativas da Bárbara, você tem o início do processo do Robson, você tem os processos mais se avançando, né, com a Angélica, né, com a Dona Alda. Sério, da Célia já na maturidade desses pensamentos. Então, assim, são cada um experimentando o que a aposentadoria trouxe e as expectativas que ela vivenciou. E a senhora levantou a mão também? Sim. Pode falar. Tenho 8 e me preparei. Preparou também. Conseguiu conciliar, né, esses inícios, porque tem muitas pessoas que não conseguem se ver aposentadas. Alguém passou por isso? Que sofreu naquele momento? Eu tenho, vou colocar uma experiência de um colega, porque na época eu gerenciava uma supervisão lá na Cefaz, e veio por volta, né, Célio, acho que foi 2019, que teve aquelas discussões sobre a aposentadoria. E muitos colegas ficaram, né, você tem que testar, você faz aquele cálculo, né, benefício, direito, o que você pode perder, todo mundo tem que fazer isso. E ele achou, naquele momento, naquele imediatismo, ele não pensou tanto, não tinha feito um planejamento, e aí se aposentou. E aí foi que aconteceu aquele escândalo com o Temer, aí ele jogou para frente, a reforma da aposentadoria da Previdência foi acontecer em 2022, 2023, e aí até hoje ele se ressente daquela, porque não planejou, ele foi no fluxo, e hoje ele vai só para visitar os colegas, mas você nota no olhar, no corpo que ele queria estar ali. E ele tinha ainda, né? Foi muito falta de planejamento. Então é isso daqui, é essa transição. Mas os Blue Eyes tinham que ter levantado a mão também. Eu quero dizer que eu estou 16 anos aposentado. Logo foi sobre você perguntei tem pensão. Isso. Essa depressão, esse tratamento, graças a Deus, estou aí. Muita saúde. Muito bom. O seu relato, Roberto, além de humanizar cada um de nós, é um relato que fala muito dessa realidade. Porque o trabalho fala sobre o quê? Sobre utilidade, fala sobre o seu papel social. Lembra aquela música do Gonzaguinha? O homem se humilha, se castra os seus sonhos é sua vida, e vida é trabalho. Olha a relação, né? A relação social. Então, Roberto, é muito importante isso mesmo, porque muitas das pessoas vivenciam essa ruptura. E não é fácil lidar, né? Como é que... Parar de uma vez? Isso, foi muito aí. Mas você vê, você passou por um processo, uma depressão, mas venceu, vem seguindo, né? Isso, porque fatos são fatos, o que demonstra nessa humanização é que todos nós estamos sujeitos às fases, sejam momentos, né, de euforia, de alegria, como momentos também de tristeza e até de depressão. Mas entende, então, essa transição é importante. E aí, um conselho, que é uma corrente filosófica dentro dos romanos, que eram os estoicos,
Os estoicos tinham aquele propósito de serenidade, Marco Túlio, Cícero, que eles colocavam o quê? Foque no que você precisa controlar. Hoje os estoicos estão um pouco na moda, porque atenção é algo que está um grande desafio. Qual o nome? Hermano, prazer, chegar aqui. Bruno. E aí os estoicos estão hoje são lidos mais porque eles propõem o quê? Essa carência de foco que existe hoje. Seja pela uma rede social, uma televisão, a vida ela está muito múltipla, fragmentada, com efeitos e estímulos por todos os lados. Então o foco hoje se tornou, e aí para os adolescentes isso tem se tornado drama. Quem aqui já ouviu falar que tem adolescente tomando remédio para estudar? Né? Quem não ouviu falar da Ritalina? Aí tem aqueles processos exagerados, que para estudar melhor, precisa de foco, e aqueles diagnósticos que às vezes exageram um pouco, porque um grande problema é, muitas pessoas, é necessário o remédio nos estabiliza, mas muitas das pessoas querem um diagnóstico para justificar a sua vida. É isso que nós queremos. Muitas vezes, não, tem um diagnóstico, então tudo que eu vivi é culpa do TDAH. Mas você não falhou, você não teve escolha, você não errou, todos nós somos sujeitos. O problema é você achar que um diagnóstico vai responder o restante, mas é importante acompanhar o médico, o remédio, entender os exageros, que são o problema que está nos excessos. Então os estoicos trazem essa questão de que foque no que você aceite, o que você pode e o que você não pode, o que está no seu controle, porque gera angústia essa percepção do controle. Quem tiver uma canetinha aí, quem tiver aí uma possibilidade, vamos fazer uma perguntinha rápida, breve. Quem tiver aí no interior, no YouTube também, um exercício para vocês. Está aqui, ó. Faz essa pergunta, o que está no seu controle? Lista as suas 3 maiores preocupações. 4, se você quiser. Se tiver muita preocupação, coloca 5. Entendeu? Mas assim, coloque essas suas preocupações e liste o que está no seu controle, que depende de você, e o que está além do seu controle. Porque muitas das causas da ansiedade, dessa perspectiva, dessas angústias, estão em buscar, planejar um controle para aquilo que não tem controle, que não está nas suas mãos. A Célia coloca muito bem as coisas. Tem coisas que são da luta sindical, tem coisas que passam por aqui, mas tem coisas que também estão além do controle da luta sindical. E aí, às vezes, a gente joga todas as nossas angústias para algo que não está no nosso controle. Onde está o seu foco? Você precisa ter uma harmonia, e até para você direcionar a sua força aonde você vai obter esse resultado e não gerar ansiedade, porque hoje, só para vocês terem uma ideia, o Roberto comentou, o Brasil é o primeiro país em ansiedade, o segundo em depressão. E nós somos o país do carnaval. Imagina se não fosse. Entendeu? Então, assim, é algo que vivencia um dilema aí. Então, essa qualidade de vida, essas possibilidades, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, conversa sobre que alternativas você tem que colocar para a sua vida, que alternativas você tem oferecido, né, sobre esse controle. Pedro? Pode seguir aqui, Pedro. Então, assim, o grande problema é que nós não sabemos conciliar essa força entre o desejo e o contentamento. Porque a gente sempre tem aquela frase, amanhã vai estar melhor. Ou eu vou aguentar esse sofrimento aqui, porque amanhã vai melhorar. E às vezes a gente tem um movimento enorme quando deseja, porque o desejo é o movimento, mas a gente tem um desejo difícil de quando a gente contempla essa alegria. Quantas pessoas aqui não tinham um desejo igual, qual que é o seu nome mesmo? A Bárbara colocou, nossa, eu estou com 16 anos para aposentar. O desejo está forte nela. Mas quando chega, quando a gente conquista, o que de fato a gente está vivenciando a alegria das conquistas? As pequenas conquistas. Ou aquelas que de fato vocês lutaram por um bom tempo, né? Daqui, vamos dizer, ano que vem, né, Cléber, vamos ver que você está aí fazendo outra reunião e já tem novas conquistas sendo publicadas, divulgadas. Com certeza muitos vão estar aqui, mas Cléber, e no próximo ano? Porque o movimento desejante não cessa. Nós somos seres de falta. Aquilo que nos falta desperta o desejo, mas temos um pouco de dificuldade de contentamento com a alegria. Façam esse equilíbrio, se vocês conseguem equilibrar bem. Então, assim, é tentar trazer essa concentração para o agora. Esse amanhã melhor pode acontecer ou não, mas o agora é que vocês têm.
esse encontro aqui, por mais que alguém pensou em vir, por mais que lá alguém está com dificuldade, mas esse encontro foi uma escolha e vivencia a plenitude desse encontro. Que, como nós falamos, nós não temos o tempo, nós não temos o controle, nós temos nós aqui nesse momento. Eu conversando, vocês contando histórias, cada um trazendo seus relatos, e aqui que a gente pode lidar. E o controle está muito mais próximo aqui do que nesse passado que a gente precisa conciliar, nesse futuro que está incerto. Certo? Então, indo aqui, para a gente caminhar já para algumas propostas, para algumas ideias, eu queria trazer essas reflexões sobre esses relacionamentos, sobre os nossos relacionamentos e sobre o que a gente vivencia. Essa é uma pergunta que eu queria que cada um fizesse aí na sua cabeça para você. E aí, aí depois ele não faz e você fica decepcionado. Nossa, não era aquilo. Aí tá. Então assim, e o que nós de fato somos para esse outro? Cada um tem uma perspectiva, cada um. Lembra aquela mensagem do avião? Primeiro coloca a máscara em você, depois você vai cuidar de quem está do seu lado. Porque é até mesmo, tem uma frase, uma história picante que é interessante, que chegou uma mãe e um filho, pedindo que ele aconselhasse que o filho dela tinha problemas de uma alimentação, como é que ele alimentaria ali. E ele chegou, ele falou, não, volta daqui 2 semanas que eu te conto o que você tem que fazer. Aí, deu 2 semanas, ela perguntou, então, o fim, ele continua com esses problemas, como ele pode mudar uma vida mais plena para ele? Aí recomendou, não, ele vai fazer isso, vai comer, vai dormir, vai ter... Ela falou assim, mas isso você poderia ter falado há 2 semanas, mas eu não fiz o que ele devia feito. Então você só consegue falar aquilo que você vivencia. Então se você não cuida, você está sendo até, né, se você não pensa em você e depois quer agradar o outro, isso só vai trazer angústia e sofrimento para você. Porque nós não temos como ter esse acerto. Quer uma perspectiva que eu vou colocar com vocês muito clara para mim? Quem me conheceu, quem me conhece ou quem me vivencia, quem me vê, agora menos, mas quem me via pela primeira vez, depois que eu sofri um acidente, perdi o braço, ou hoje assim, quem me conhece, logo, fica aquele choque. Aquele, nossa, você perdeu o braço, o que ia ser de mim? Nossa, eu não ia, principalmente tem aquele negócio, quem mais trabalha com as mãos, aí que fica assim, ele quase me humilha, que ele fala assim, nossa, minha vida tinha acabado, eu não ia viver. Eu falei, mas calma, velho, precisa me motivar, não precisa jogar para baixo. Aí, não, mas eu não sei o que ia ser, você perdeu o braço, é muito difícil, você consegue almoçar, você consegue dirigir, tudo eu faço, e tal. Aí, mas eu já aperfeiçoando esse olhar do psicólogo e tal, tudo se trata de uma questão que a psicologia trata como framing ou enquadramento. Como você olha, de qual perspectiva? Para ele tem os 2 braços. Quando ele olha, ele se pensa 100. Para mim, que estava ali debaixo do ônibus, eram 30 centímetros, eu não estava vivo. Então, entre eu estar sem um braço e estar morto, e não estar aqui conversando com vocês, esse braço foi. Entendeu? Então, o grande problema está nisso. Como você está colocando a sua perspectiva no seu olhar? Esse seu olhar nossa, pelo que o senhor perdeu, ou pela possibilidade que veio? Eu não teria essa história com vocês. Teria acabado há 15 anos atrás. Não existiria Clélia, não existiria Simone, não existiria Roberto, não existiria ninguém aqui. Então, assim, essas possibilidades, olha, como a Clélia falou, vocês têm um legado aqui, escrevam aí um nome, aí, ou só na cabeça mesmo, mas lembre de uma pessoa que foi essencial para vocês nesse tempo aqui. Lembre de alguém que talvez não está aqui hoje também, que não tem a história dele para contar, que não está compartilhando esse momento de um lanche de uma sexta-feira. Lembra dele, tenha gratidão por ele. Lembre do que ele fez para você chegar até aqui, porque nós somos também essa construção dessa coletividade que nos fez, seja na família, seja nos amigos, seja no trabalho. Então, assim, exerça também essa gratidão de que alguém, se em algum momento se preocupou com você, se teve esse toque, teve esse contato com o outro, porque uma coisa que nesse contato que a gente tem que, às vezes, cultivar, o difícil é cultivar o cuidado, seja o autocuidado, porque a gente pensa, tem tanta coisa para fazer, né? Tem que limpar aquilo, tem que sair, mesmo na aposentadoria, tem que o médico para ir, tem um evento que eu vou, tem um show que eu gosto de assistir, tem a dança, qual? Teu neto. Então, assim, qual que seja esse tempo? Mas pense um pouco assim, o legado que ficou guardado, mas o que você vai contribuir também
do legado precioso? Porque naquele último momento, é muito essa última impressão, dessa reconciliação com a vida. Né? Então, assim, nós temos esse momento, tem até um livro que eu acho interessante, que eu vou sortear aqui agora, sobre essa oportunidade de viver com intensidade a vida. É o que você concilia também, o que você devolve. O que esses momentos você vai estar nessa troca, nessas oportunidades que vem surgindo. Então, passa por esse reconhecer. Então, eu tenho gratidão, eu reflito sobre a minha relação com o outro e também eu sei qual é a minha última impressão. Qual é essa questão? Eu só fui ali, depois eu cultivei, seja uma amizade, seja um ligar, seja uma preocupação. Olha, tem algo que é tão reconfortante e foi exercido mais naquele período da pandemia, que era uma ligação, era escutar uma voz. E aí, só para... Tem essa autora que eu vou sortear o livro, ela trabalha muito no cuidados paliativos na época da pandemia. E ela colocava assim, que antes era tudo muito frio, as pessoas só focavam na doença, esqueciam o indivíduo ali, existia um indivíduo que queria cura, que queria viver, e ela começou, não podia chegar no primeiro momento. Aí o que ela trouxe da tecnologia? Ela participou, começou dentro das unidades que ela trabalhava, a trazer o telefone para uma videoconferência. Às vezes alguém não tinha um familiar, mas tinha um amigo que ligava. Era aquela voz que trazia de volta. E aí você vê a extensão que esse poder da alegria, do amor, do afeto, que potencializa a sua alma. Né? Que isso é colocado mesmo, que é um sentimento, os afetos te expandem ou te comprimem. A depressão é o quê? É uma compressão da sua alma, da sua mente. Você está ali, né? Como você não tem forças, né? Olha, pode falar isso com propriedade. Você não tem forças para sair. Alguns vão achar assim, mas ele não tá. Não, você não tem força, você não tem saída, você não tem mecanismos mais, as soluções não estão vindo. Por outro lado, o contato, o afeto, o cuidado te expande. A sua alma te faz crescer. Você é maior que si mesmo, você é maior que esse corpo. Então entenda essas oportunidades que vêm. E relações e conexões humanas. Tem um estudo de Harvard que é essencial quem tiver buscar em Netflix, que é sobre isso. Estudou 180 pessoas da mesma cidade durante 85 anos. Foi feito um estudo durante 85 anos sobre essas pessoas. E o que ao final, o que conferiu qualidade de vida, a longevidade, a gente precisa pensar. Bom, qual o seu nome? Carlos Tadeu, chegou ali, ó, com toda a alegria. Chegou quem faltava. Aí, olha lá, viu? Aí, isso que é recepção. Entendeu? Então ele coloca assim, na perspectiva de que não foi dinheiro, não foi realizações, não foi sucesso, foi a qualidade das relações que deu saúde, que deu essa longevidade. E mais do que nunca, é importante porque vivemos novos tempos. Vocês sabiam que até pode passar, Pedro, porque eu já penso. Vocês sabiam que até a Organização Mundial de Saúde mudou a qualificação? Antes você tinha idosos, e agora você tem uma qualificação em razão da longevidade para superidosos. O que são superidosos? São aqueles acima de 85 anos, chegando aí no 100, 100 e pouco. Entendeu? Então, já porque são pessoas que essa longevidade é cada vez mais comum. Eu já sou superidosa. Qual é o seu nome mesmo? Marlene, então você hoje assim, ó, bonita, mostrando aqui, marcou já essa frase, e é algo que vai ensinar muito, que as pessoas vão ter que aprender, a relação com a memória, com o tempo, com a saúde, com a vida. É uma nova fase. Superidosa, hein? Você gostou ou não gostou, Marlene, dessa... Não sei. Então, você tá lidando com ela, mas que é algo novo, porque não existia. Então, a partir de 80, só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, considera quantos anos, olha como impacta, quantos anos o Brasil é considerado idoso? A partir de 60 anos. 60 anos. Sabe quantos anos é considerado? Aí eu estou falando, já que você está falando de judiciário, em termos de direitos. Sabe com quantos anos a Itália define que você é idoso? Para direitos. Precisa dar 75 anos. Então, quem está aqui de 60 até 74 na Itália não é idoso em termos de direito. Lembrando aquele negócio de idade, eu tenho idade emocional, biológica, cronológica. Então,
É importante entender como ele é um tema multifatorial, multifacetado, complexo, e o que acontece na longevidade é que as pessoas vão viver mais. Vão viver. Então a gente tem que preparar, porque vai ser mais comum, igual a Marlene, 105 anos, e aí a questão é qualidade. Vamos, pessoal. Aqui chegamos na fase que aqui eu tenho exemplos aqui. É a questão de buscar a saúde. De como essa saúde também se torna em termos de atividade. Se eu vou viver até... São muitas questões que vêm. Olha uma questão que veio. Se eu vou viver até 105 anos, como que eu tenho que pensar as questões de saúde, as questões de psicológica, as questões de ensino, as questões das relações? O mundo tem que se preparar para que todos nós tenhamos um processo. Às vezes, você pode olhar, todo mundo está no processo de avançar na idade. Todo mundo. A questão é vivenciar isso. Como que eu vou entender o mundo? Um Brasil que era mais jovem passa para vivenciar mais a maturidade. São questões que vão afetar. Então, se você não tem esse cuidado com a alimentação, esse repensar no que seu corpo absorve, esse cuidado de atividades regulares das questões, porque precisa entender como que eu posso fazer atividade, qual atividade é aplicável, ela é mais aeróbica ou é mais de fortalecimento. Isso não tem como fugir, porque a tendência é viver mais. Se você negligenciar essa vida, esse tempo, você está negligenciando algo que hoje é um dos grandes problemas. Quem aqui fala para mim aqui numa pesquisa muito rápida, como anda o sono de vocês? Reparador, tranquilo? Eu durmo 1, 2 horas. Eu durmo 7, 8 horas da noite. Parabéns, você é a mais aqui invejada. Hoje, olha, o sono, e aí a importância desse cuidado. A mente é essa nossa ferramenta, porque qualquer um daqui pode pensar, poxa, eu posso viver 105 anos, mas como vai estar minha mente? Nós nos revelamos pela nossa mente, a nossa aí, esses mistérios que existem. E o sono ele conversa na qualidade da sua lembrança, da sua memória. Deixe alguém na privação de sono, como é que fica a memória curto prazo dele? Totalmente destruída. Se você quer torturar uma pessoa, a primeira coisa é o quê? Tira o sono. Privação do sono. Então, essa questão do sono é tão fundamental hoje. Quem tiver oportunidade, que ter esses cuidados para não afetar essa qualidade da memória com o tempo, as questões do Alzheimer que estão ficando mais próximas, então tem que pensar nessa qualidade, que é a sua memória. A memória é você. Para a gente pensar um pouco nisso. Só o comentário da Kátia, que ela fala que o sono dela é reparador e que ela dorme 8 horas por dia. Parabéns pra Kátia. Kátia, vocês são assim, o desejo de consumo na atualidade, porque essa exposição de celulares tem afetado o sono muito fortemente. E aí, fica 2 dicas. Uma dica de leitura. O Oráculo do Sono, que é um dos maiores profissionais neurocientistas, o Oráculo do Sono. Quer dizer, o Oráculo da Noite, de Siddhartha Ribeiro. É um dos melhores livros que vai falar sobre a relação com o sonho, a relação da qualidade. Se você sonha mais, o seu cérebro está em melhor qualidade que quem não sonha. Mesmo que você durma muito, mas você não está sonhando, não tem um processo de limpeza. Então, tentem sonhar. O sonho faz bem até para a qualidade do cérebro, não é só para as coisas que você quer na vida, não. Eu, por exemplo, se eu tomar um café 8 horas, eu vou dormir 2 horas da manhã. Porque fica, né, estimulador o café. O café tá... Sim. Manda um abraço aí para Maria Auxiliadora, que está comentando aqui. Estou aqui online, me deliciando e aprendendo muito com a palestra do Bruno. Excelente, parabéns, Cindy Ju, pela iniciativa. Um grande abraço a todos os colegas aposentados que estão aí presentes. Palmas para Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora, um abração para você. Fico satisfeito. A gente está aqui para isso mesmo, para interagir, para participar e trocar essas experiências e afetos que a gente faz muito bem para cada um de nós. Fica também uma dica, já que eu falei no livro, quem puder, assista. Quem lembra aqui daquele repórter do Fantástico chamado Maurício Cubruz? Maurício Cubruz. Tem um documentário
o documentário chama Mistério Há de Pintar. É uma aula. Ele, por um processo, né, uma doença muito específica, ele entrou no processo, não é Alzheimer, é um processo de demência frontotemporal, que de imediato foi apagando com a memória dele. E a questão, assim, tem duas belezas ali. Da pessoa, da história dele, como repórter, da questão de como também foi diferente de processos lentos de perda de memória, o dele foi abrupto. Ele está ainda na faixa, acho que está com 82, mas assim, já tem anos, assim, foi muito rápido, não foi aquele processo lento que a gente está acostumado. Só para vocês terem uma ideia, é um momento que a esposa dele conta, na pandemia, ele lê no jornal, a gente está falando de um jornalista extremamente intelectual, ele chama a esposa, que ele já não conseguia ler. O que é isso daqui? Não é aquela coisa que você ia falhando, que a gente está acostumado. Eu falei aqui, eu não estou lembrando. O que é isso? Eu estou esquecendo. Não, assim. E aí, a grande mensagem está ali também do cuidado. Do cuidado dessa esposa que está ali. Do cuidado de entender que ele está quase uma criança, mas está vivendo ali. E do cuidado com ela também. Que mais do que nunca é pensar em quem cuida também. Quem cuida precisa de cuidado. Porque lembra aquela coisa que eu tenho que ser o herói, que eu tenho que ser aquilo, mas o cuidado também, o cuidar de alguém, também traz sofrimento, cansaço, traz dúvidas. Para pensar, alguém que te gerou, que te conheceu a vida toda, não te lembrar mais, qual é a dor de um filho escutar isso? E é um dilema hoje que muitas famílias estão vivenciando, não lembrar de quem vivenciou os seus maiores laços. Então é importante, então fica esse documentário que é muito interessante, que ele vai passar com o Bruce Lee, que é por causa dele, né? O Bruce Lee, Mistério Há de Pintar. E é muito bonito. Olha como tem umas coisas que são... Não, na Globoplay. Olha como é que é bonito umas coisas que são inexplicáveis sobre o cérebro. E é uma mensagem que ele coloca lá. Ele não lembra de nada, praticamente. Mas uma coisa que ele lembra que eu falei do tempo das emoções, de como as emoções nos afetam? Ele entende e lembra e vivencia mais pela emoção do que pelo saber da música, que sempre foi a grande paixão dele. Vocês podem ter quem tem alguma experiência, lembra que a música, como afeta o nosso emocional abaixo do nosso cognitivo, consciente, a música nos anima, e mesmo a pessoa ter perdido a memória, é a música que conecta. Gilberto Gil vai lá, canta na frente dele uma música que os dois fizeram, ele não reconhece o Gil, ele não sabe, mas a música ele sabe cantar, a música ele sabe tocar ele. Então, o poder das emoções, né? Então, é muito bonito assim, assistir essa experiência que fica de essa necessidade. Aí você vê ele ali com cuidado com a saúde, né? Vivenciando, e esse autocuidado da esposa também. Fica de dica. Vamos para nós chegar nos finalmente. Algo que aí é uma mensagem que tem que se falar, já que a gente vai viver mais, já que a gente vai ter mais tempo, tem que ter planejamento. E às vezes, porque ele pensar, qual tempo eu vou ver, eu vou esbanjar, ou estou com dificuldade, eu preciso. Vivenciamos um tempo também de muita discussão econômica, né? Às vezes períodos de juros altos, inflação. E eu falo com propriedade aqui, porque além de ser servidor, eu sou diretor da cooperativa de crédito dos sindicatos. Né? E a gente vivencia lá os aposentados, pensionistas, e os colegas meio da ativa, precisando, às vezes, assim, não só as questões salariais, mas é preciso ter um planejamento, é preciso encaixar, é preciso repensar, é preciso muitas das vezes renegociar, para você ter essa paz também, que vem dessa responsabilidade, né? Dívida é algo, né? Algo que está ali marcado, é um dever, que isso tem um valor moral, tanto que em alemão está ligado a juros, é moralidade, né? Por isso que tem esse peso. Pode passar. O que você está falando que é na cooperativa? Diretor comercial da Coop Servidores. E aí, do síndico fiscal, não aqui. Eu acho que vocês têm a cooperativa de vocês, não tem? Entendeu? Então lá, porque é isso que eu estou falando, que lá a gente vivencia que tem assim, as adequações, os problemas, as pessoas estão precisando mais, às vezes tem questão de imagem, porque vão precisar de vivenciar muito a questão dessa conscientização, desse momento, dessas questões. Até a gente fez algumas questões ligadas a juros específicos, porque é um momento que precisa reconciliar a adequação do orçamento, a adequação salarial, os gastos às vezes aumentam, e às vezes sabe muito bem que tem a questão dos remédios, plano de saúde não é tão, né, ele vivencia essa relação nossa com o tempo de uma forma estritamente econômica, e aí aumenta e tal. Então essa preparação é o que precisa, esse equilíbrio muitas das vezes, do que é desejo, lembra que o desejo nos move,
do que a necessidade, do que dá para se tratar. E mais do que nunca é planejamento. Com certeza vocês vão ter orientação, vocês têm as suas questões, mas finanças nessa fase, principalmente pensando se a gente quer chegar, atravessar o 100, né? Vamos só aqui, 4 meses aposentado, por isso aquela questão da transição. Você está com quantos anos? Quando me perguntar, 62. você imagina, você ainda vão chegar, quanto você ainda tem para frente, né? Então a importância do planejamento, do que você faz, das seguranças, do que vai ser aquele fundo de reserva, o que é possível, entendeu? Muitas das coisas, cada um sabe a sua realidade, eu também não tenho aqui solução pronta, cada um sabe a sua realidade, mas pensar de forma consciente, com equilíbrio e planejamento, não dá para fugir. É uma questão que infelizmente o Brasil não tratou da melhor forma a educação financeira, e agora, para essa fase da aposentadoria é essencial. Pode ir. Então, agora nós vamos caminhando já para o nosso final. É isso que eu queria ir deixando para vocês. Essa relação nossa com o tempo. Ou vocês entendam esse tempo como um presente para estar aqui nas atividades que nós falamos, vamos ficar aqui, vamos nos concentrar, vamos trazer a nossa mente para cá, não vamos deixar ser resgatado ou ser sequestrado por um joguinho, por uma televisão, por um entretenimento ali imediato, mas estar presente no momento. Isso é um cuidado com o outro, é um respeito com o outro, né? Você poder vivenciar de fato, porque não tem mais algo constrangedor, todo mundo já está reparando. Você vê um casal, você vê outras pessoas, que estão os dois na mesa, cada um com o celular. Por que eu tenho que me permitir a fugir do outro? Será que o outro é tão desinteressante assim? Será que vocês não precisam repensar essa relação? Entendeu? Porque assim, será que aí você vai nas nossas famílias, todo mundo, porque tem então quanto isso são esses paliativos para que você não vivencie de fato? Porque sabe quando tem um problema que se coloca? Que aí quando funciona a relação psiquiatra e psicólogo, é quando a pessoa entende que o remédio e o psiquiatra te estabiliza, mas o contexto não deixou de existir. O seu problema está lá ainda. O que você precisa do psicólogo nesse momento é estabilizar pelo remédio, saber lidar com o contexto. Então assim, eu só trocando um celular, eu só colocando, eu estou sabendo lidar com o contexto? Não, eu estou gerando um vício da mesma forma. E para quem não sabe, o celular e os estímulos das notificações, eles despertam dopamina, assim como um remédio, assim como um antidepressivo. Então por isso que vocês assustam quando a pessoa às vezes fica 3 horas no celular, ele é programado para gerar dopamina, com coisas que você gosta, com coisas que te interagem, com coisas que você fica naquela bolha. E aí, se vocês perceberem, logo depois você viu uma coisa muito legal, vem algo para você comprar. Porque se você está dopaminado, se você está relaxado, você compra mais facilmente. É tudo pensado, o algoritmo é feito para nos tornarmos consumidores que não refletem. É para isso. Então assim, não é só essas questões de estar no tempo, é você também estar mais atento. Está uma crise de atenção. Seja no trânsito, quantos acidentes alguém não viu aqui, porque tá. Eu precisava ver uma notificação. A notificação é para tirar o seu foco. Aí você quer ver. Às vezes não é nada, é alguém te cobrando aí uma fatura que você esqueceu, às vezes é um negócio, uma promoção, mas você se sujeitou a chegar. E aí entenda então essa questão de esse excesso de futuro como ansiedade. Tem projetos, tem planejamentos aqui? Tem. Mas ele vai acontecer no tempo que tem que acontecer, não no seu tempo de controle ou de desejo. Se utiliza essa ansiedade tão presente, essa problematização com esse futuro. E o quanto vocês podem se reconciliar com o passado, seja com as dores, seja com as frustrações, seja até com os ressentimentos, porque isso faz mal. Se a gente fala, quando nós falamos ali do Maurício Coutinho, o que ele tem hoje ainda dele são os afetos, a memória foi embora. Talvez todos os ressentimentos, os problemas dele foi embora, mas os sentimentos estão lá. E o que você está lidando com esses ressentimentos? Como é que você está cuidando deles? Você está alimentando algo que está te fazendo mal? Ou você precisa conversar sobre isso para se limpar? Chegou um momento que você precisava se refazer. Então entenda essa conciliação de presente, passado, futuro, para a gente seguir de uma forma mais clara, mais limpa, mas também com essa aceitação e esse encontro, essa entrega. Bruno, Vai lá, Bruno.
O seu lar para a juventude foi bom ou foi ruim para a juventude? Bom? O seu lar Ah, tá. foi bom ou foi ruim para a juventude? Tudo por aí hoje. É importante a gente entender a tecnologia como algo neutro. Eu tenho muito neto que É algo neutro. O problema está na utilização que a gente dá aí. Se por um lado, talvez nós, como eu, tinha que consultar coisas em livros, buscar algumas coisas, eles talvez tenham uma vasta possibilidade, até inteligência artificial para auxiliar. O problema é quando essa utilização é algo que não gera de fato algo que vai ser um benefício para o estudo dele, para a vida dele, para os contatos, para as relações. eu levo também no seu lado, fico manjando o que é isso, o que é isso, o que é isso. Até meus filhos são maiores. E aí o importante, aí eu posso colocar com você, ele faz mal é quando ele te afasta do convívio social. É quando ele põe um filho só dentro do quarto. É quando ele não permite essas relações que só o mundo dentro da digitalização que vale e o mundo real tem que estar afastado. Aí ele está fazendo mal. Agora, quando ele é uma ferramenta de equilíbrio, você pode utilizar, mas você tem a sua vida aqui, sua família está aqui, a sua intensidade, você sabe que é prioridade, aí também colocar. Então, depende também do que a gente passa, ou transforma ele só um substituto. Entendeu? Vai lá. Então, para fechar com essa mensagem, eu queria deixar isso, com essa parte aqui. Uma cicatriz, quando vocês olham para mim, se eu tenho uma cicatriz aqui, é porque ela conta uma história. Ela conta uma história de vida, e cada cicatriz, seja física ou emocional, que vocês carregam, conta uma história, mas uma história de cura. Para vocês terem chegado, ela está lá. Vocês não se esqueceram. Mas ela conta uma história de cura. O problema é que quando uma ferida aberta, ela já conta uma história de fragilidade e sofrimento. Você não permitiu aquela ferida cicatrizar, você está alimentando ela. Mas ela fragiliza o quê? O outro? Não, a sua vida. Então façam isso. O que precisa ser cicatrizado? O que precisa ter como história? E o que precisa ser curado? É isso que a gente tem que seguir. Não fica por não, tá quase, é útil, lá. Então, vão lá, reinventa, se reinventa. Não. Achei tão significativo, tão profundo. Sim. Né? Volta lá então, Pedro, para nós. Vamos todo mundo contemplar ela então. Vamos lá. Então, todo mundo junto para reverberar ela aqui. Uma cicatriz conta uma história de cura. Todo mundo, é só eu não, gente. Vocês vão me abandonar agora? Uma cicatriz conta uma história de cura. Uma ferida aberta, a fragilidade de uma vida de sofrimento. Absorveu? Pegou? Então vamos lá que a gente já está. Então assim, passando essa mensagem, a gente vai agora entregar aqui para os cafés, para as notícias, para a Clélia. Entenda essas novas possibilidades. Cada dia é uma nova possibilidade. Talvez coisas que vocês nem se permitiram pensar. Nem se permitiram uma nova atividade, um novo interesse, talvez um projeto pessoal, talvez engajar aqui nas questões voluntárias aqui com a Clélia. Clélia não falou que vai ter projetos mais ligados aos aposentados. Se entregar também, tem oficinas, tem questões mesmo, seja de atividade, cultura, talvez se descubra, e cuidar dessas relações significativas, que é algo que tem que ficar de mensagem hoje. Temos relações, foram construídas, seja como servidores, porque vocês não foram só servidores, vocês foram pessoas que atuaram em outros ambientes e marcaram essas histórias para ir. Vamos lá, Pedro? Então, já que eu quero frisar uma frase que a Clélia falou, que ela frisou muito aqui. Eu sou uma pessoa esperançosa. E ainda vou acrescentar com a frase de Eliane Suassuna. Eu sou um realista esperançoso, porque eu entendo da minha realidade, eu entendo o meu contexto, mas continuo esperando nessa esperança que dias melhores virão. Então, é isso que Clélia colocou. Que sejamos, como a Ariana também, realistas esperançosos. Sabemos os dilemas, sabemos, não tem ninguém aqui mentindo ou dando nada, mas a esperança é o que nos move, com ainda o cultivo da gratidão. Essa gratidão é o que vocês construíram de legado e essa esperança do que ainda há por vir, porque tem muita história a ser construída para cada um que está aqui. É só mesmo se observar. Vamos lá, Pedro. Então é isso, pessoal. Aqui, de fato, eu encerro. Esse é o livro que eu espero que os colegas gostem. Recomendo a leitura dela. Ela tem outros livros essenciais sobre essas questões que eu tratei aqui.
Então, aproveitar esse momento mesmo, né? Essa vida com alegria e propósito. Entender as dificuldades, são muitas, essas questões afetam o nosso dia a dia. Então é um momento de entender se eu tenho propósito, ter alegria nos meus propósitos, ter alegria das minhas conquistas e também superar essas dificuldades. Porque o que a mensagem do livro traz, eu acho essencial, é para toda a vida valer a pena. O que é esse livro? Eu nem trouxe o outro de sorteio, não sei se vocês já conheciam ela já apareceu até no Fantástico. Ela é uma médica geriatra e ela tem um livro muito lindo, se chama A Morte é o Dia que Vale a Pena Viver. Esse livro é um livro de cuidado, de valor à memória daqueles que estiveram conosco, dessa questão do cuidado de cada um, daquelas questões de você entender que essa vida é plena. E esse livro, o dela é para viver inteligente. Não vamos deixar para o último momento. Não vamos lembrar daquela pessoa só quando ela está doente ou quando ela está com algum problema. Não. Transforme o seu dia a dia em cada instante. Da forma que vocês, com esse recebimento carinhoso que vocês fizeram aqui comigo, brincando, conversando, interagindo. E é isso, era a mensagem que eu queria deixar para você. Quem está no interior, e todos nós queremos ser lembrados. Assim como seu pai velho aqui, assim todos nós queremos ser lembrados. Assim como seu pai velho aqui, assim como cada um de nós, assim como os meus pais também. Meu pai faleceu, eu era mais novo. Então, assim, é isso que a gente quer guardar, esse carinho, esse contato, que no final, quando a gente se reconciliar com a vida, quando se resumar com a nossa história, a gente só quer paz. Um abraço para vocês, uma excelente sexta. Aqui, a nossa colega Maria Oliveira falou assim: parabéns, Bruno, pela excelente palestra e ao sindicato pela iniciativa. E uma Maria o quê? Maria de Oliveira. Um abração aí, Maria de Oliveira. Fico feliz. Tem aí, segue a gente aí também nos contatos. Até a Clélia. A Clélia está sempre lá no Instagram, no YouTube. Nós estamos aí para interagir. Não termina aqui, hein, gente. A palestra continua nas nossas vidas. E nós temos a colega Danilza Pina. Parabéns pela excelente palestra. E aos amigos, os meus parabéns pelo dia do servidor aposentado. O meu grande abraço a todos. Então vamos encerrar na recomendação da Danilza. Vamos encerrar com palmas para todos os aposentados daqui do interior. Parabéns. Obrigado. Todo seu, meu amigo. Acabou? Gente, não vai embora agora não, que vai estar